Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a história dos microestados europeus, todos eles com uma área inferior a 500 km², e que, por diferentes motivos, resistiram à passagem do tempo e à integração em estruturas políticas de maior dimensão, mantendo um grau de soberania, ou autonomia, suficiente para serem reconhecidos como estruturas políticas independentes. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Refiro-me aos casos do Vaticano, uma cidade-estado teocrática governada por uma monarquia eletiva, de Andorra, um principado constitucional governado por uma hierarquia não eleita pelos seus habitantes, ou seja, por dois príncipes com iguais atributos, o bispo de Urgel, como todos os bispos, nomeado em última instância pelo Papa, e o presidente de França, eleito pelos cidadãos franceses, de San Marino, uma república hierárquica, do Mónaco e do Liechtenstein, ambos principados constitucionais, e, por fim, da Ilha de Malta, hoje uma república constitucional. Destes 6 microestados, 5 são enclaves e 1 é uma ilha, sendo que apenas Mónaco e Malta têm saída para o mar. Ainda, destes 6 microestados, 3 são monarquias, Vaticano, Mónaco e Liechtenstein, sendo que a do Vaticano é eletiva, 2 são repúblicas, Malta e San Marino, e 1 tem um estatuto híbrido, pois formalmente é um principado, mas um principado eletivo, sendo que os seus chefes de Estado não são escolhidos pelos andorranos. Também, destes 6 microestados, 1 é um Estado eclesiástico, o Vaticano, e outro tem um bispo por um dos seus chefes de Estado, Andorra. Por fim, destes microestados, apenas 2 têm exército, Malta e Mónaco, sendo que o Mónaco tem um exército de apenas 250 efetivos. O Vaticano tem uma guarda honorífica, a Guarda Suíça. San Marino recorre às milícias ou recrutamento dos cidadãos em caso de necessidade, enquanto Liechtenstein e Andorra têm apenas forças policiais. Esta complexidade e particularidades são estranhas aos ouvidos contemporâneos, habituados a países e estados com territórios com alguma dimensão, com exércitos permanentes e relativamente autossuficientes, por exemplo, com serviços de correio, água e luz próprios. Tal não se verifica na maioria destes microestados, que dependem grandemente dos países vizinhos, com os quais têm convénios de cooperação. Qual então a razão de existir destes microestados? Como conseguiram resistir ao passar do tempo e conservar a sua independência? Para começar, todos estes microestados remetem para um tempo anterior à época contemporânea, onde a reciprocidade entre entidades soberanas não era a regra. Na Idade Média e Moderna, ou seja, até ao tempo da Revolução Francesa, a Europa integrava estados não equivalentes e com diferentes graus de autonomia, sobretudo em Itália, então um conjunto de reinos, ducados, senhorios e repúblicas aristocráticas, e no espaço alemão, onde coexistiam estados laicos e eclesiásticos, reinos, bispados, principados e senhorios. Estes eram estados porque eram diretamente governados por uma estrutura política com características e prerrogativas próprias, que tinham um grau de autonomia variável. Então, o conceito de país era diferente do atual e estava, sobretudo, relacionado
com a identificação de um território e uma comunidade. Exemplo, o País Basco. Estava-se, pois, ainda longe da ideia de nação, conceito nascido do iluminismo setecentista e que qualifica uma entidade independente do Estado, que enquadra indivíduos que partilhavam ou partilham a mesma cultura e, idealmente, o mesmo território, ou então territórios com afinidades. Em alguns casos, como o alemão, a nação precedeu o Estado. Noutros, como o português, foi o Estado que construiu a nação. No espaço europeu, e a partir da Revolução Francesa, iniciou-se um processo complexo e não linear que resultou, na atualidade, na correspondência maioritária entre Estado e nação. Este processo passou por capítulos com personalidade própria, como os movimentos de unificação da Alemanha e Itália ou o fim do Império Austro-Húngaro e Otomano. Por contraste, todos os atuais microestados da Europa resistiram, por motivos diferentes, aos fenómenos do desagregar de impérios, unificação de nações e também a duas guerras mundiais. Antes de passarmos à conversa, e para despertar a curiosidade dos amigos ouvintes, espaço para enquadrar o caso do Mónaco, certamente o mais mediático destes microestados, excetuando o caso do Vaticano, claro. O Mónaco é um rochoso enclave estratégico com acesso ao mar que começou por ter o Condado de Provença e a República de Génova por vizinhos. Foi habitado por fenícios, romanos, visigodos, francos e lombardos. No século XIII, foi povoado sobretudo por genoveses gibelinos, apoiantes da dinastia imperial dos Hohenstaufen, que ali construíram uma fortaleza. Esta fortaleza foi disputada por guelfos e gibelinos, até que, em 1297, o genovês Francisco Grimaldi entrou nesta defesa disfarçado de frade para depois a conquistar. A partir de então, os Grimaldi tornaram-se senhores daquele território. Nos séculos seguintes, este território foi ambicionado por franceses, aragoneses e espanhóis e pela Sardanha. Com tanta cobiça, o Mónaco foi estabelecendo diversos tratados de proteção e autonomia com aqueles Estados, oscilando nas suas alianças e mantendo uma posição ambígua, de forma a conservar a sua autonomia. Até finais do século XV, os senhores do Mónaco apoiaram os reis franceses nas suas disputas contra a cidade de Génova, isto enquanto procuravam afastar a cobiça dos ducados de Milão e Saboia sobre o seu território. Mais tarde, no século XVI, colocaram sob a proteção do imperador Carlos V. No século seguinte, as alianças monegascas tiveram novo volte-face. Honorato II Grimaldi, o primeiro da sua dinastia a intitular-se príncipe, expulsou a guarnição espanhola e combateu ao lado dos franceses na Guerra dos 30 Anos, o que lhe valeu o título de Duque de Valentinois, concedido por Luís XIII de França, em 1641. A proteção francesa durou até finais do século XVIII, quando o regime da Convenção ordenou a ocupação do território, o que se manteria até à derrota definitiva de Napoleão. Após o Congresso de Viena, o Mónaco colocou-se sob a proteção do Reino de Sardanha, vindo, em 1848, a sofrer o impacto da chamada Primavera dos Povos, de que também já falámos no nosso programa. O impacto das revoluções de 1848 e a unificação italiana de 1861 traduziram-se, no caso do Mónaco, na perda da maior parte do seu território, que era então de 24 km², deixando o Principado reduzido a apenas 2 km². Algumas regiões, incluindo Menton e os ricos campos de citrinos e olival, proclamaram cidades livres sob a proteção de Sardanha. Mais tarde, em 1861, Menton e Roquebrune foram vendidas pela Sardanha à França por 30 mil francos, enquanto a cidade de Nice foi cedida a Napoleão III, isto pelo seu auxílio na unificação italiana. Este foi o elevado preço a pagar pela continuação da autonomia do Mónaco, que foi reconhecida pelo Tratado Franco-Monegasco de 1861. Na década de 1860, o Mónaco estava reduzido a um rochedo com 2 km², pelo que as suas perspectivas eram sombrias. No entanto, o príncipe Carlos III Grimaldi
soberano do Mónaco entre 1856 e 1889, estava decidido em dar a volta a este enquadramento pouco entusiasmante. Carlos III foi aconselhado por sua mãe, a atriz de teatro Carolina Gilbert de Lametz, a abrir um casino no Mónaco, o que este príncipe concretizou em parte com o dinheiro do dote de sua mulher, a condessa Antonieta de Merode-Westerlo. Foi uma decisão de oportunidade, pois, na altura, os jogos de azar eram proibidos em França e Itália. Também, Carlos III beneficiou do clima do Mónaco e do início da moda de ir a banhos, para transformar o território num destino turístico da chamada boa sociedade. As receitas do jogo e do turismo permitiram o investimento no território. Nos anos seguintes, foi construída a ópera, o museu e o Instituto Oceanográfico. Em 1866, a capital do Mónaco foi batizada de Monte Carlo, isto em homenagem a Carlos III. Já em 1906, decorreu o primeiro Rally de Monte Carlo e em 1929 o primeiro Grande Prémio do Mónaco. Em 1911, o Mónaco tornou-se por fim uma monarquia constitucional, situação que se mantém até hoje. No entanto, nem tudo foram rosas e glamour neste principado no decorrer do século XX. O príncipe Luís II viu a sua posição em risco pela sua discreta colaboração com os nazis. Também teve de reconhecer a sua filha ilegítima, Carlota, isto para assegurar a continuidade dinástica dos Grimaldi, o que aconteceu através de seu neto, Rainier III, príncipe soberano do Mónaco, entre 1949 e 2005, o tal que casou-se em 1956 com a atriz americana Grace Kelly, sendo estes os pais de Alberto II, o atual príncipe do Mónaco. E, Henrique, este é um breve enquadramento deste micro-estado europeu, que tem uma história diferente dos outros, todos eles, cada um tem as suas particularidades, e particularidades que de certa forma justificam manterem-se como estados que, e obviamente isto sendo polémico ou controverso, podem ser considerados inteiramente soberanos, porque muitos deles não têm todos os elementos de soberania, desde logo o exército ou a capacidade de cunhar moeda. Bom, cunhar moeda, hoje em dia também com o euro, nós também não temos, mas que não mantiveram... Não, moeda temos, por acaso, notas é que não. Notas é que não, mas a capacidade de cunhar moeda, sim, mas o Mónaco não emite moeda. São estados com uma ampla autonomia e todos eles bastante diferentes, e todos eles também uma reminiscência de uma altura em que a Europa não era composta de Estados-nação, não era composta maioritariamente de Estados-nação, mas sim por Estados desiguais. É verdade, e há aqui dois tipos de Estados. Vamos lá ver. Há um que é uma ilha, portanto nunca cresceu nem diminuiu, ou talvez tenha por causa da erosão e de outros fenómenos climáticos. Sim, mas aqui será um crescimento ou diminuição natural e não política. Portanto, Malta foi sempre do mesmo tamanho. Temos São Marino, que aumentou, curiosamente, embora já há muitos anos. São Marino é de longe o mais antigo destes Estados. É o país mais antigo do mundo. Portanto, São Marino foi fundado em 301. O que quer dizer, ajuda-me, que foi há 1700 e tal anos. No século IV. Pois, quer dizer, ainda de quase no final do século III. Foi fundado, aliás, por causa das perseguições a cristãos feitas pelo imperador Diocleciano. Exato. Antes de Constantino, antes da conversão de Constantino. Exatamente, antes de Constantino. Depois, há países como o Liechtenstein, como tu aí referiste, foi uma família que comprou aquele terreno todo, que não é assim tanto, mas quer dizer, é muito para uma família, mas é pouco para o país, e declararam-se grãos-duques do Liechtenstein. E assim ficaram ali encravados entre a Áustria e a Suíça e muito protegidos pela Suíça, curiosamente, muito protegidos pela Suíça, também pela Áustria, mas sobretudo pela Suíça. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram mais alturas em que perderam a independência, como no tempo de Napoleão. Sim. Aliás, com todo o mundo germânico. Sim, mas eles, na Segunda Guerra Mundial, que é mais recente, o Hitler tentou ocupar o Liechtenstein e foi devido a intervenções suíças
no sentido da neutralidade do Liechtenstein, que aliás é um país neutral, teoricamente e realmente. O Liechtenstein não quase fizeram. poderia ter ficado como um cantão suíço. Pois podia, mas não ficou. Mas não ficou também pela sua ligação à Áustria e por um outro motivo, porque o Liechtenstein, estes príncipes do Liechtenstein que dependiam dos Habsburgo, Sim, aliás, sim, eles são Habsburgo. eles eram Eles são feudatários dos Habsburgo. Sim, eles são Habsburgo. A opção deles é por se integrarem no mundo germânico. Por exemplo, no caso da Suíça, como sabes, há uma série de comunidades que falam alemão e são começar pela tributárias de uma cultura a grande germânica. cidade mais próxima do Liechtenstein é Zurique. Sim, Zurique. Que fala alemão. Agora, neste caso, os príncipes do Liechtenstein preferiram estar integrados no mundo germânico e quando eles compram estes territórios é justamente para terem assento na dieta imperial alemã. Ou seja, eles tornam-se príncipes, mas príncipes com possibilidade de assento no Parlamento alemão, na dieta imperial alemã, ou seja, com capacidade para terem influência política e darem um contributo político ao espaço do alemão. Sim, estava a falar dos que diminuíram, por exemplo, o Vaticano diminuiu enorme, Sim. Os Estados Papais eram enormes e depois ficaram ali um enclave de 2 km, acho que nem são 2 km. Não, são 44 hectares que é o único país do mundo, atenção, que fecha realmente as fronteiras, porque todas as noites eles fecham as portas do Vaticano. Pois, também é tão pequeno que podem fazê-lo. Exatamente, mas curiosamente tem exército e tem correios. Eu penso que a água é fornecida por Roma, penso Sim, eu. Não deve, nem há como a eletricidade e isso tudo. Agora, estás a falar do exército, é a Guarda Suíça. Eu sei que é a Guarda Suíça. A Guarda Suíça... Mas além da Guarda Suíça, que é uma coisa que é fornecida pelos suíços, teoricamente, sim, mas é mesmo desde tempos imemoriais, eles têm, além da Guarda Suíça, que é quase uma guarda de honra, sim, tal, honorífica. Eles têm serviços secretos e serviços de assim mais, digamos, mais profanos, menos sagrados, e também os têm, não é? Também são suíços. Sabes uma história engraçada? Eles têm, eu lembro-me já há muitos anos, passei uma temporada em Roma, até numa investigação, e eles têm uma farmácia no Vaticano que na altura era muito mais barata que as farmácias de Roma. Eu lembro-me perfeitamente de logo de manhã a fila de espera era enorme para essa farmácia do Vaticano, que tinha medicamentos a um preço muito mais baixo do que no resto de Roma. Isso é natural. E uma série de... Aliás, quem mora ao pé claro. do Liechtenstein e está na Suíça, também vai telefonar, quando tem que telefonar para a Europa, telemóvel, vai telefonar ao Liechtenstein, porque o Liechtenstein tem as tarifas acordadas do roaming europeu, coisa que a Suíça não tem. E, portanto, uma conta que na Suíça seria 1.500 euros, no Liechtenstein é zero, ao próximo disso. Sim, há aqui várias coisas. O Andorra, que também tem uma série de isenções de VAT, como é que se chama? De DIVA. DIVA, exatamente. Tem uma série de isenções. Aliás, de DIVA. Um dos motivos para que estes microestados se mantenham, ou se mantiveram... Embora isso seja sobretudo Mónaco e Malta. E o Liechtenstein também, eram tudo também. países com regimes fiscais bastante favoráveis. Mas o Liechtenstein, curiosamente, tem indústria. O Liechtenstein tem indústria, coisa que os outros têm. Andorra teve uma indústria têxtil. O Mónaco hoje em dia também ligado à moda. O Mónaco hoje tem alguma ligada à moda e cosmética, é verdade. Mas o Mónaco, por acaso, tem uma característica muito engraçada no que diz respeito à segurança. É que o exército de Mónaco é mais pequeno que a Orquestra Sinfónica da Ópera. Portanto, quer dizer, deve ser o único país... É só para perfilar em frente ao palácio. É um país que tem um exército mais pequeno que uma Orquestra Sinfónica. E é evidente, quer dizer, o Mónaco só existe porque França deixa o Mónaco existir, quer dizer, e provavelmente convém até que o Mónaco exista, e mesmo para a Itália, mas sobretudo a França. Porque no caso do Mónaco, todos estes países acabaram por um lado ser prejudicados, têm sempre duas faces da moeda. Por um lado,
a maioria deles são enclaves, não é? E estão ali, tirando o caso do Vaticano, é um caso muito particular, porque a cidade-estado do Vaticano também é relativamente recente, não é? Sim, é só posterior ao fim dos Estados Papais. Exatamente. E portanto, é de finais do século XIX, ou reconhecida por Itália em Não, 1929. E com esta configuração é mesmo só século XX. É mesmo só século XX, 1929, dos Acordos de Latrão. De Latrão, exato. Mas, em todos estes casos, estes microestados estão em locais estratégicos. O Mónaco e Malta, um sendo uma ilha, outro sendo um enclave que está ali entre o mundo francês e o mundo italiano. Sim, numa altura em que o mundo italiano não existia. É como Gibraltar, só que Gibraltar é inglês, porque se fosse independente também era outro. Sim, mas Gibraltar é um caso ainda mais forçado porque é bastante recente, não é? E também... Já leva uns séculos. Desde o século XVIII. Sim. Mas Gibraltar também acaba por ser um país não, o Gibraltar não é um país, mas é um território com um regime também fiscal muito particular. Muito apetecível. Mas em defesa da honra de dois países que estão aqui entre estes 6, que são muito antigos e que nunca e que não existem por causa das tarifas ou disto ou daquilo, Sim. embora também as pratiquem agora, não é? Também Tem que sobreviver. São Andorra e San Marino. San Marino é uma coisa incrível. San Marino foi fundada pela tradição, ou pela lenda, ela foi em 301, ninguém sabe, por um homem que era um pedreiro, que fugia. Pedreiro, na altura, tinha mais importância do que hoje, era um construtor de catedrais. Na altura ainda não de catedrais, mas... Já havia catedrais românicas, no século IV, começou a haver, não é por aí? Sim, mas ele era cristão, e fugiu de uma ilha da Dalmácia, portanto, que é hoje a Croácia, e fugiu e entrou, desembarcou, fugiu ele e fugiram uma série de apoiantes ou seguidores dele. Sim, outros cristãos também perseguidos. Aportaram na costa adriática da Itália, do que é hoje a Itália, e foram por ali a fora. Não sei se já estiveste em San Marino. Em San Marino não. Pronto, mas San Marino tem uma coisa ali no meio dos Apeninos, não é? Ele é uma montanha quase que parece inexpugnável. E o Marino subiu, ele chamava-se Marino, este pedreiro. O Marino subiu até lá acima, pôs ali umas casas e pôs lá a comunidade. Sentiu-se em segurança ali. Sentiu-se em segurança. Mas não, isto é mesmo verdade. Quer dizer, depois ele foi considerado santo, por isso é daí se chamar San Marino à cidade e à terra que ele fundou. Depois os sanmarinenses compraram e conquistaram mais umas terras à volta. Aquilo já foi maior do que depois vieram a perder. Mas tiveram em 2 momentos da história atitudes perfeitamente heroicas. A primeira foi durante a repressão austríaca aos italianos, nomeadamente a Garibaldi. Sim. Na altura em que toda a zona norte de Itália estava sob domínio austríaco. 12.000, eles estão ali encravados entre as duas regiões. Reggio Emília e uma chamada Marca. C-H-E, que em italiano se lê que Marca. E eles, na altura da repressão à unificação de Itália, feita pelos austríacos, que entram por ali adentro e perseguem os tipos do Garibaldi, eles recolhem sendo hoje 12.000, na altura deviam ser bastante menos, não é? Eles recolhem mais de 60.000 apoiantes do Garibaldi. E é por isso que se mantêm independentes. Porque o Garibaldi lhes diz, não, vocês têm todo o direito a ser independente. Mas o que é curioso é que na Segunda Guerra eles voltam a meter mais de 90.000 perseguidos do Mussolini dentro de San Marino. Sim. E portanto, quer dizer, eles não só foram independentes, como conseguiram ser, em determinados momentos, decisivos e independentes dos Estados. Repara que San Marino é todo rodeado por Itália. Mas mesmo assim, sim, é um enclave, não tem saída por lado nenhum, mas também é o resultado. Porque é que um enclave destes... É o único, os outros todos fazem fronteira com mais que um país. Sim. Ou com o mar e com um país. Ou com o mar e com um país. No caso de San Marino também só se pode manter independente, mesmo sendo uma zona inacessível,
pela própria estrutura de Itália até o século XIX. Ou Claro, seja, num outro foi- sítio era completamente Não, impossível, porque- como o Liechtenstein no espaço, no Isso é espaço por causa alemão. das unificações. Na altura E- havia uma república em São Marino e havia outra em Veneza. Mas toda essa região de Reggio Emília, Sim. quando vota para a entrada e a Na junção, a Itália, unificação em a Itália, Savoia, neste caso a Casa de Savoia. todas estas zonas juntam-se à Itália não por conquista, mas por referendo. Foram referendos condicionados, nós também já fizemos um sim, já episódio fizemos sobre isso. E nesta altura, San Marino não só tem a sorte, ou tem o ato heroico de acolher vários voluntários do Garibaldi, como um dos seus co-regentes, ou dos seus capitães Exatamente. regentes, era um carbonário próximo de Garibaldi. Sim. Portanto, isto também chamava-se Domenico Belzoppi. Viu agora aqui Belzoppi. nas minhas notas. Toda a gente conhece Belzoppi. Domenico Belzoppi. E isso também permitiu que San Marino se mantivesse independente. Como, por exemplo, Sim. no caso de Andorra, que é um caso bastante diferente. Não, mas que é também diferente, mas que é muito antigo também. Muito antigo, mas também beneficia do facto de ser numa zona inacessível. E está ali naquela fronteira. Nós também já fizemos vários episódios sobre o que foi toda esta região disputada entre a coroa de Aragão e a coroa francesa, ou o condado da Provença, Sim. antes de ser pelo rei de França. E Andorra também é muito curioso, porque as zonas de vale eram disputadas, as zonas férteis de vale, Exatamente. mas as zonas montanhosas não eram apetecíveis e, portanto, acabaram por ficar sob o domínio do Conde de Urgel. Do bispo de Urgel, primeiro do Conde e depois do bispo. Sim. Portanto, tornou-se e evoluiu para uma situação em que, sendo um território inacessível, aliás, como o caso de San Marino, também é uma de hierarquia. Sim. O que é interessante, porque é algo que nós hoje em dia não conhecemos, não é? Temos um chefe de Estado. Tirando o e Bloco de Esquerda, reconhecemos. que teve uma Teve vez um triunvirato. Não, teve dois líderes. 2 líderes, sim, mas normalmente em Estados Exatamente, há só um. temos apenas um. Agora nos Estados Unidos também há Musk e Trump. Deixa-me Agora, dizer umas piadas. sim, informalmente também temos Musk e Trump. Mas nesta altura, isto são resquícios de um tempo até em que, por exemplo, o Império Romano é governado por um Augusto e por um César. E depois Sim. até é partido entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Oriente, que é uma tetrarquia com um César e um Augusto no Ocidente e um César e um Augusto, ou um Augusto e um César No Oriente. no Oriente. Portanto, e o que é mais interessante, por exemplo, no caso de Andorra, e aqui também as especificidades de cada um destes microestados, enquanto, por exemplo, San Marino é uma república do tempo do Império Romano. Exatamente, é uma 301 república é romana. um tempo ainda do Império É uma Romano. quer dizer, é uma república feita a exemplo da República Romana, exato. Continuou sempre a ser governada por 2 capitães regentes. No caso de Andorra, Andorra é governada por 2 chefes de Estado, sendo um principado, e aqui é de facto um caso quase de uma quadratura do círculo, porque Andorra é um principado governado por um 2 presidente da República. chefes de Estado, Sendo que um deles, nenhum deles eleito pelos andorranos. pois não? Porque um é eleito pelos franceses E o outro é nomeado pelo cardeal. e o outro é nomeado bispo, em última Papa, instância digo. pelo Papa. Exatamente. Portanto, é um caso também E também bastante... tem duas. Andorra tem duas coisas que são únicas também. É o único país onde a língua oficial é o catalão, Pois. que é uma coisa que até os catalães esquecem, que Sim. há um país no mundo, embora pequenino, em que a língua oficial é o catalão, e tem a capital da Europa mais alta de todas. Pois. Porque Andorra a Velha, Andorra a que é Velha, sim. teoricamente a capital, está a mais de 1000 metros de altura e... Pronto, e Andorra foi outro país que também, Estado, que também acabou por beneficiar bastante da explosão de turismo, sobretudo do turismo de Sim, inverno mas e aí de montanha, aí é na claríssimo. segunda metade do É século claríssimo. XX. E as lojas de luxo e o luxo ser mais... Sim, quer dizer, tal tudo ser como mais o barato. Mónaco, são 2 Como países que... como o Mónaco. Mas aqui Andorra ainda teve indústria no século XVIII e no século Sim. XIX. Indústria Aliás, parecia a têxtil. extensão da Catalunha. Tinha indústria porque- têxtil, porque, como tu sabes, a indústria têxtil precisava de muita água, não só para a maquinaria, como até para aquilo que se chama o tratamento da lã, não é? E tal. Sim. E do linho e tudo aquilo que se faz no têxtil. E Andorra tinha essas características, que era muito inclinada, a água vinha. É por isso que a Covilhã, em Portugal, que é ali na Serra da Estrela, Exato, também era também o foi uma centro, capital do o têxtil. centro dos lanifícios e do têxtil e disso tudo. Portanto, Andorra teve indústria, só que Andorra também encolheu um bocado.
porque depois com os tratados e umas coisas e tal. Agora, neste momento Andorra tem muito poucos habitantes, não é? É um... Dos quais muitos são portugueses. Exato. Isso no Luxemburgo ainda No é Luxemburgo mais. também. Mas esse já não é tão pequeno, não é? Mais em quantidade, mas menos em percentagem. Pois, Porque talvez. a percentagem dos portugueses em Andorra é quase 20%. Pois. Mas Andorra tem 10,2 milhões de turistas por ano, mais ou menos. Pois, que é não sei quantas vezes a sua população. Não sei quantas mesmo, porque não, é preciso fazer muitas contas, porque eles não são nem 1% provavelmente bom. E então, agora, isto era, a Andorra foi sempre um ponto de passagem nos Pirineus, não é? Portanto, da passagem que é hoje a França para a Espanha, Sim. Andorra sempre foi, e eles teoricamente... Aquilo é um vale, ou melhor, é um vale no meio de montanhas, é tão alto que é 1000 e tal metros acima do mar. Mas, na verdade, no meio dos Pirineus, aquilo é um vale. E, aliás, os catalães chamam Principat de les Vals d'Andorra. Portanto, Principado dos Vales de Andorra. Há uma grande discussão etimológica sobre de onde é que vem Andorra. Há quem diga que vem daqui, dali, quer dizer, não vale a pena estar a fazer isso. Por aí, mas estiveram lá, eles foram francos, em determinado momento, foram godos, tiveram quase todas as influências, incluindo mouros que estiveram lá. Até portanto, serem derrotados pelo Carlos Martel. O Carlos Magno, bem mais tarde, porque o hino de Andorra começa viva Carlos Magno, o nosso pai. Não, o nosso pai Carlos Magno libertou-nos dos sarracenos. Começa assim o hino. Sim. E portanto é uma coisa que... Henrique, mas depois há aqui um outro aspecto interessante em todos estes estados, e ainda não falámos de Malta. Malta talvez seja o mais óbvio, porque sendo uma ilha, apesar de ser uma ilha muito pequena, por exemplo, Malta é muito mais pequeno do que a Sicília. Sim. A Sicília também já foi um reino, e do que a Sardanha. E Malta também é um caso muito particular. Que acorde, porque depois de várias disputas no tempo medieval e ter sido ocupada também por fenícios, por romanos e por Malta, foi o local onde se instalou a ordem que depois ficou conhecida por Malta, mas até então de São João dos Hospitalários. Hospitalária, sim. Depois de ter sido expulsa de Rhodes e por sua vez antes tinha sido expulsa de Jerusalém. E os cavaleiros de Malta ocupam aquele território, é um principado com um príncipe grão-mestre, e depois, pela sua localização estratégica no Mediterrâneo, é disputada por franceses e ingleses no tempo napoleónico, ocupada primeiro por Napoleão em 1798, e depois pelos ingleses. 98-99, e depois eles, aliás, pelos ingleses. Quando se tornam independentes, era um protetorado britânico. Era um protetorado britânico, exatamente, e depois torna-se também um país, Estado. Mas, Henrique, mas há só aqui um ponto interessante quando falamos neste conjunto de 6 microestados. E agora num campo mais conceptual, numa perspectiva moderna, não do que era o país na Idade Média ou na Idade Moderna, em que o país era muito relacionado exatamente como o País Basco, ou o país que era a região uma região, era quase visto como uma comunidade. País-comunidade. Em francês, pays ainda é tanto país como região. Pays d'oc, e mon pays, quer dizer, a comunidade. Quem diz, eu sou de Viseu. A minha terra. Minha terra, exatamente. O meu país como a minha terra. Se hoje estes microestados, que de facto são estados não com uma soberania total, não é? Porque têm muitos acordos. Obviamente que em termos formais tem uma soberania total. Malta faz parte da União Europeia. Sim, Malta faz parte da União Europeia, portanto é claramente um Estado soberano. Tem um voto como nós. Contudo, com exército, mas Malta, sendo uma ilha, tem um território bem definido. E Malta está aqui um bocadinho à parte dos outros. Mas, por exemplo, nos outros casos, Mónaco, Liechtenstein, até que ponto é que, não estou a falar em termos formais, mas que os podemos considerar um país? Uma nação não serão? Por exemplo, a Suíça é um país, claramente, é um Estado. Uma confederação, um Estado. Mas não consideramos, ou pelo menos eu não me parece que a Suíça seja uma nação. A Suíça acaba por ser um conjunto
de comunidades Bem, que quer dizer, optaram mas por muitas ser vezes isso- governadas de isso acordo com o muitas vezes mesmo... tem a ver com a ameaça externa. Por exemplo, os canadianos também não sabiam o que é que os unia até o Trump ter dito que ia invadir o Canadá. Pronto. E aí eles começaram todos logo, os que falam francês, os que falam inglês, e os iroqueses, Sim, os mas inuites, nós os não sei normalmente quê. não nos referimos acharam- à Suíça como uma nação suíça. Pá, não, porque é a Porque é um nação, conjunto de comunidades. é a nação helvética. Exatamente porque é a Confederação Helvética, uma o nome- confederação. o nome da Suíça, não é? E com comunidades com diferenças até culturais Bem, mas entre isso- si, mas que Vai-se à Rússia, aos Estados Unidos, só que ali é tudo muito concentrado num bocadinho. ali é tudo muito concentrado. Mesmo na Bélgica tu tens duas e eles línguas. optaram por não se juntarem ao lado, ou ao país, ou ao Estado com quem teriam até uma afinidade cultural ou linguística, mas por serem governados em conjunto de acordo com os Exatamente. mesmos critérios E de uma- neutralidade E uma presidência rotativa. e com uma presidência rotativa. Que é uma coisa que não é de 6 em 6 meses, acho eu, muda o presidente e aquilo politicamente a Suíça é extraordinária, porque a Suíça politicamente teve ou ainda tem alternância entre conservadores e socialistas, Sim. ou uma coisa parecida, e aquilo não mexe, não é? Não tem. É de uma estabilidade É de absolutamente. uma estabilidade absoluta. Sim. Mas isso também tem a ver com aquele passado da Suíça ser Helvécia, não é? Como lhe chamavam os Sim. romanos. E a sua localização Era inexpugnável. geográfica, Aquilo é inexpugnável, porque E o Liechtenstein também acaba por beneficiar bastante disso, porque sendo um Estado germânico, pelo menos culturalmente e linguisticamente sim, germânico, estava entre a Áustria e a Suíça. sim, E, também está portanto, ali no. não tão próximo nos das pés zonas dos de Alpes. contacto com outras zonas alemãs. Mas só que o Liechtenstein é muito mais novo, não é? A Suíça tem 1000 anos. Sim, Liechtenstein A Suíça, muito mais aliás, em termos de países com dimensão, é o único que rivaliza, em termos de fronteiras, é o único que rivaliza com Portugal na antiguidade. Portugal tem 900 e não Sim. sei quantos anos, eles têm 1000 anos. E na estabilidade, sim. Sim, na estabilidade das fronteiras e nisso tudo. Agora, o que é interessante, nestes pequenos Estados, se a gente os pode considerar ou não, eles são Estados, como é que é dizer, são Estados de conveniência, quase. Sim, Repara, há aqui dois que têm logo um passado bastante duvidoso, que é Malta e o Mónaco. Porque foram fundados por piratas, basicamente os Grimaldi. sim, mas e se recuarmos, temos que recuar muito. à Idade Média, praticamente tudo foi por piratas. Os Grimaldi eram piratas do Mediterrâneo, não é? E pronto, e depois lá se institucionalizaram em Génova. Mas isso ainda no século XIII. Pois, sim. institucionalizaram-se em Génova e depois fundaram a coisa. E Malta sempre foi um centro de pirataria. Eu penso até que em alguns relatos, mesmo clássicos, portanto, greco-latinos, a ilha de Malta já surge como uma coisa assim bastante duvidosa. Onde há uns tipos que atacam, não é? Sim, era ali um entreposto de era assim uma coisa pirataria. estranha. E, portanto, esses dois ficam assim. Depois o Vaticano, enfim, a gente já sabe o que foi, os Estados Papais foram diminuindo, e o Papa exigiu ter uma sede, e na tal Convenção de Latrão, que é a última, de 29, convenciona-se que uma parte de Roma é uma colina de Roma, não é? Sim. Aquilo, o Monte Vaticano, que fica para a Santa Sé, como sede da Igreja Institui-se Católica. uma cidade-estado, sim. Exatamente, como sede da Igreja Católica Apostólica Romana, o seu nome, digamos, completo. Depois, Andorra, que é um lugar de passagem, acaba por ser, digamos, uma forma em que franceses e primeiro aragoneses e depois espanhóis, ou o que se querem chamar, porque desde que o rei de Aragão se casou com a Isabela Católica, digamos, é um ponto de encontro entre franceses e espanhóis, em que dá uma certa garantia de boa vizinhança ou de entendimento. Sim. Tem de haver entendimento. Numa zona sempre problemática de passagem entre Pirineus. Pois. Exatamente. Quer dizer, e o Liechtenstein também já falámos, portanto, quer dizer, eles são um bocado de conveniência dos grandes países com que fazem fronteira. E de conveniência, inclusive, pela sua neutralidade, muitas vezes, exatamente por ser possível naqueles territórios, por exemplo, até
no caso do Mónaco em relação ao jogo. Sim. Que no Era caso proibido. do Mónaco foi uma jogada brilhante. Foi proibido. Foi proibido agora recentemente, quer dizer, há umas décadas, o jogo por parte dos monegascos. Ou seja, os monegascos são os únicos que não podem ir ao casino de Monte Carlo. Pois, porque o Estado protege-os. Porque o Estado protege-os. Porque já se sabe que o casino perde sempre dinheiro. Não há... Por isso é que é um bom negócio. Mas há uns que ganham e tal, mas a maior parte perde. E o Estado monegasco proibiu os monegascos de irem ao casino e só podem ir estrangeiros ao casino. Ao mesmo tempo, também depois de um acordo com a França, lá está o tal interesse, embora no Mónaco não se pague impostos, não é? Portanto, se a gente for para o Mónaco, que é uma coisa simples, compra-se uma casa que deve custar 20 ou 30 milhões de euros. Gold no Mónaco. Exatamente. 20 ou 30 milhões de euros e pronto, e estamos feitos, estamos lá, mas não pagamos impostos. Com residência fica mas os franceses pagam. Porque o governo francês, em determinada altura, exigiu que os franceses pagassem impostos, porque não há nada mais fácil para um francês ter a morada fiscal no Mónaco. Imagina os de Nice, que estão ali a 10 minutos, não é? Sim. Ou de, enfim, mesmo de Paris e de outros sítios, dizer, não, a minha morada é no Mónaco. Mas há muitos atletas, por exemplo, do ténis, do ténis e da Fórmula 1 que têm a residência no Mónaco, têm a residência oficial no Mónaco, exatamente por não terem que ter uma sede. Por exemplo, os futebolistas não podem fazer isso, não é? Pois. Porque têm a base num clube, mas pilotos e tenistas há muitos que têm a residência no Mónaco. Mas, resumindo e concluindo, estes Estados têm uma origem muito diversa, têm estruturas políticas diferentes, algumas com reminiscências medievais, que hoje nos parecem muito pouco familiares, e farão sentido, obviamente que são países reconhecidos, não é? Portanto, com os seus direitos plenos. E alguns são da ONU. E alguns são da ONU, exatamente. Outros da União Europeia, como Malta. Que fazem sentido, agora estou a falar não num ponto de vista formal, mas numa apreciação mais subjetiva, que fazem sentido se for para preservar as especificidades dessas regiões, mas que não farão tanto se forem regimes de exceção, como foram durante bastante tempo, a nível fiscal ou a nível... Eles nem são lembrados como países. Deixa-me dar-te um exemplo. Exato, não são. Se a Bielorrússia ocupasse Andorra, o artigo 5º podia ser assim, o artigo 5º da NATO. Não, porque Andorra não é da NATO. Andorra não pertence à NATO, mas ao mesmo tempo, os dois chefes de Estado de Andorra, o bispo de Urgel aqui, e sobretudo o presidente de França são da NATO e o presidente de França até tem um botãozinho nuclear para carregar. Quer dizer, portanto, isto tudo é o mesmo que San Marino ou Liechtenstein. É evidente, mas por exemplo, São Marino tem um indicativo telefónico diferente da Itália. Portanto, também não é, digamos, não é tudo integrado, aquilo é só, e por isso é que eu digo, são muitos estados de conveniência. Portanto, no caso de San Marino até é particularmente interessante, porque, segundo creio, San Marino, ao contrário do Liechtenstein e do Mónaco, nunca teve um casino, nem nunca foi um paraíso fiscal. Não sei. Não sei também. Não sei Pelo menos não é dos mais óbvios. Eu nunca tive fisco suficiente para andar à procura de países. Pois nem eu. Desse e do Celestial. Eu sinto-me arredado dos dois. Mas San Marino é um caso típico. Posso estar aqui a dizer algo, mas não me parece que seja, pelo menos não é muito óbvio. Qual é a fonte de rendimento de São Marino? Hoje em dia é turismo, não tenho dúvida absolutamente mas durante nenhuma. muito tempo. Mas durante muito tempo foi o quê? Foi um enclave. Eles tinham, de qualquer forma, tinham agricultura. Porque eles tinham mais território no Vale do que têm hoje. Aliás, como o Mónaco. Hoje é turismo e eu devo dizer aqui, ninguém me pagou, mas São Marino é lindíssimo. É como Andorra à Velha, quer dizer, a gente vai para a Idade Média. Pois. Voa para a Idade Média, quer dizer, é brutalmente bonito. Nesse aspecto faz sentido, não é? Preservar aquela herança cultural. São uma espécie de museus. Aliás, tanto um como o outro são património mundial da Unesco, não é? E não é por acaso. Não é por acaso que o Mónaco não é. Quer dizer, a gente vai para o Mónaco, é que vê arranha-céus. Mas o Mónaco é uma construção desde finais do século XIX. O Mónaco são arranha-céus. O Mónaco é Las Vegas à beira-mar. Mais ou menos, não é? E pronto, depois o Liechtenstein tem tudo, não é? Mas o Liechtenstein,
o Liechtenstein já imita um bocado um país. Tem a sua Sim. indústria, tem as suas coisas. O Mónaco parece um conto de fadas, não é? O Mónaco é tipo casino ali, mas não sei o quê, grande prémio. Faltou dizer também o ténis, porque no Mónaco no Clube de Monte Carlo, um grande torneio e tal. Masters 1000. Exatamente. E portanto, quer dizer, o Mónaco tem essas coisas. Andorra tem os desportos de inverno e as compras, e de facto, São Marino o que é que tem? Eu sinceramente não consigo assim responder muito bem. Tirando que tem imenso turismo. Tinha um grande prémio. O grande prémio de San Marino, que não era disputado em San Marino, como é óbvio, mas era uma forma de Itália ter, ou do território que estava ali à volta de Itália, ter mais um grande prémio. Também serve para isso, se calhar, não sei, se candidatar ao PRR, se for e tem uma equipa, e penso que tem uma seleção de futebol. Sim, deve ter daquelas que são goleadas. Não muito eficaz, mas existe e é uma daquelas que... E há de lá jogar um português, ou um preparador físico português, ou assim. Porventura, naturalizado. Em todo lado. Enfim. Henrique, depois desta viagem por estes 6 microestados europeus de que raramente se fala, muitas vezes passamos por eles, mas falamos pouco sobre o que foram as suas origens e os seus fundamentos. Até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho e Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.